episódio do Made of Iron Podcast. Eu sou o Bruno Vieira e aqui comigo Ítalo Ridney. E nós vamos entrevistar quem hoje, Ítalo? Bruno, a gente vai entrevistar o Thiagão, né? Atleta aqui de Brasília, nutricionista, né? E tem coisa bem legal, a gente tem uma curiosidade. O Thiago, ele é um dos atletas naturais de Brasília. Então, a gente vai tentar entrar bastante nesse assunto, como é que ele conseguiu chegar nesse nível de físico da forma natural, tá? A gente vai abordar um pouco sobre a parte de treinamento, a parte de dieta, rotina do Thiago, tá? Enfim, a gente vai abordar bastante coisa bem bacana. Pessoal, o live chat está ligado aí, a gente vai ficar ligado aí, tá? Pergunta, qualquer coisa, vai mandando aí que a gente vai tentar filtrar aqui, tá bom? Primeira pergunta. E aí, cara? E aí? E aí? E aí? Polêmico, né? Polêmico, né? Polêmico. Thiago, você é realmente natural, cara? Eu tenho que começar com essa. Começa né? já na Já lata. começa assim. lata. Eu achei que o pessoal ia mandar aqui, mas... Não. Eu vou começar, você entendeu? Se o pessoal fala. Thiago, me fala um pouco, né, de como você chegou nesse nível de físico de forma natural, 100% natural, né, Thiago? Beleza, exatamente. Pô, primeiro, Cara, obrigado Obrigado, cara, seja por ter bem-vindo. aceitado, né? Seja bem-vindo aqui ao Made of Fair, que é especial, nosso primeiro ao vivo, tá? E é isso. Manda. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, cara. É uma honra estar aqui. Acompanho vocês já de tempos, então estar aqui é um sonho. Muito legal, muito legal. Obrigado. Cara, já respondendo a tua pergunta, sou natural sim. Na verdade, é uma coisa que muita gente pergunta. Você tá quantos anos, Thiago, agora? Tenho 23 agora. Acabei de fazer 23. Então, para eu falar como que eu cheguei nesse físico natural, acho que a gente tem que começar lá de trás. Acho que a Isso. gente não tem como falar do que eu faço hoje sem falar de como eu comecei e do porquê que eu comecei. Como é que você começou na musculação? Como é que você começou? Pois é, cara. Com quantos anos? Vamos trazer primeiro o tempo de treino, né? Pra galera começar a entender. Essa história é bem legal, porque eu nunca imaginei que eu ia treinar, nunca imaginei que eu ia para essa área assim da musculação, da nutrição. Muito pelo contrário. Quando eu tinha 13 anos, eu tinha obesidade infantil. E aí, cara, sedentário, não fazia nada. E aí, assim, foi justamente quando o meu irmão, que também tinha obesidade, começou a treinar, entrou na academia, começou a querer mudar a alimentação, a gente foi no nutricionista. E aí, cara, empolgado junto com ele pelos resultados, exatamente, ó. A gente tem uma foto aí sua. Aí você tava com... Caralho, 13 anos. É tu, cara? Sou eu mesmo. Ó, e aí, nessa idade, eu tava pesando 95 quilos. Nessa idade, com 13 anos. Pois é. E aí, cara, fui no nutricionista, comecei a treinar. Em 3 meses, eu perdi 30 quilos. Caramba. Pois é. Foi assim... Foi uma mudança total, assim. Mas assim, curiosidade. Vendo. Como é que era a sua alimentação nessa idade? Assim, era fast food? Era... Cara, assim... Não tinha controle, né, Thiago? Não tinha controle nenhum. Lá em casa, assim, morando com meus pais e tudo, então o que tinha era Hot Pocket, era Nescau Ball, o almoço, o jantar até que era marromeno, mas o resto era ficar comendo besteira o tempo todo. Então, eu sempre digo que eu era gordinho, não era por metabolismo, que a galera fala, não, é porque eu comia muito mesmo. Você era bem sincero, né? Você sabia, quando você sabe realmente Exatamente. o que resulta, e aí, né? cara, Aquilo. e aí eu mudei, assim, muito empolgado pelo meu irmão, que ele começou a ter resultado, e aí, cara, eu era a sombra dele e comecei a... Ele arrastou você, né? Me arrastou junto. Pelo exemplo, né? Pois é. E aí entrei na academia, emagreci, e aí, cara, me encontrei ali. Me encontrei tanto com um profissional de nutrição, e aí que na verdade, que foi ele que me inspirou a realmente ir para essa área de nutrição, que eu sou formado hoje. É o Yuri, eu espero que ele esteja vendo isso aí, mas ele foi um profissional que, cara, mudou minha vida, assim mesmo. Yuri Chalega, não? Qual é o nome do Yuri? É Yuri... Yuri. Não lembro, né? Não lembro. Enfim. Aí, com 13 anos, você estava assim, você começou com musculação com 14 anos? Quantos anos? Foi, com 13 anos eu estava assim e comecei a musculação com 14. E aí foi quando eu emagreci, foi com 14 para 15 anos ali. E aí, cara, emagreci bem rápido. E aí, nesse momento que eu tava durante esse processo aí, depois que eu tinha emagrecido e tudo, eu vi que eu tinha meio que jeito pra coisa, sabe? Comecei a treinar melhor, comecei a empolgar. Claro, o cara
passou anos ali achando que ia ficar daquele jeito para sempre. E eu tava num nível que eu não tinha problema em ganhar mais 2 ou 3 quilos ali. Eu tava numa situação que era indiferente, eu não tava nem pensando nisso, entendeu? Então, quando eu vi que isso poderia ter um fim, tanto até bullying, coisas desse tipo, aí eu me empolguei bastante. E aí, cara, nesse meio tempo ali de se empolgar e tudo, foi quando eu conheci o Henrique. E aí o Henrique lá na academia, ele me acolheu ali de um jeito que falou, cara, você tem potencial, você treina bem, eu treinava bem, eu sempre fui forte. Desde que eu comecei na musculação, eu vi que eu tinha uma força ali, eu conseguia desenvolver bem força, mais do que o comum, mais do que a galera que tinha começado junto comigo. Então, eu comecei a me empolgar junto com ele, junto com o Henrique, que era estagiário na época, e aí a gente começou a trocar ideia, e aí comecei a fazer um treinamento junto com ele, ele me acompanhava lá. Foi aí que você começou a realmente... Porque no início você não tinha treinador, você já passou de nutrição, você ia pra academia... Exatamente, eu ia pra academia por minha conta. Que a academia exatamente, colocava, geralmente, fazia aquela mais ou menos, e aí foi quando o Henrique viu e falou, cara, eu acho que você tem potencial, eu vou aqui te acompanhar, cara, vou ficar do teu lado, bora? Falei, bora. E isso sem vínculo profissional ainda. Perfeito. E ele começou a me acompanhar e a gente ia no mesmo horário. Eu ia no horário que ele tava lá. E aí eu vi que eu conseguia desenvolver. E aí foi aquele vídeo que ele tinha botado ali. Foi quando eu comecei já depois de emagrecido. Eu já comecei a treinar melhor. Já comecei a colocar mais carga. Tava com quantos anos nessa época aí? Ali nessa época, 14, uns 15. Né? Já tava com já tava com uns 14 para 15 anos. Você conheceu o Henrique já tinha 15 anos já? O Henrique já tinha 15 anos. Aí eu emagreci sem o Henrique ali. E aí depois foi quando eu já tava com ele aí nessa época. Já tava com ele aí, né? Pois é. E aí, cara, eu fiquei bem magro. Eu fiquei com 60 quilos. Então, tava bem, bem magro mesmo. E aí foi quando eu comecei na musculação. Você é lá na Ultra? Lá na Ultra, antigamente chamava Clube 22. Clube 22. Exatamente. E aí, cara, eu quis trazer lá de trás isso porque... Caralho, tava quantos anos aí, Thiago? Acho que esse é o 2016, Henrique, o pessoal que não conhece, esse é o Henrique. Só que o Henrique tá um pouquinho mais velho hoje, vai. Tava com quantos anos? 16 anos aí? 16 anos aí. Cara, foda, ele tinha estrutura. Olha, mostra, abaixa mais um pouco aí, Iago, por favor. Ele tinha estrutura, cara, a perna... geral, ele tinha estrutura. Já tava melhor que o Henrique. Quando você tava aí com 15 anos, aí você já começou a pensar em competir? Como é que não. Quando foi que... O Henrique já competia, né? O Henrique começou, acho que estreou em 2016, se eu não me engano, uma coisa assim. Mas nessa época eu não tinha vontade de competir. Na verdade, eu tava só curtindo. Tava curtindo o físico, tava curtindo estar magro finalmente, coisa que eu queria e tudo. Então, foi uma época que eu tava gostando muito de musculação, gostando muito de treinar, gostando muito de me alimentar bem, né? Só que não pensava em competir. Você tava no ensino médio ainda, né? Tava no ensino médio ainda. E aí, cara, quando eu fui pensar em competir, foi lá para 2016. Foi quando eu comecei a pensar em competir. E aí foi eu estreiei mesmo em 2017, mas a partir de 2016, eu junto com o Henrique, a gente falou, não, bora, vamos entrar de cabeça nisso aí. Essa aí foi sua primeira competição? Foi minha primeira competição. Você estava com 17 anos? 18? Quando 17 anos. 17 anos. 17 anos. Isso foi o Brasiliense de 2017. Estreantes. Foi estreantes? Ah, não. Isso. Estreantes de 2017. Estreantes. Ganhou? Terceiro lugar na Men's Physique. Na Men's Physique? Caralho. Caralho, velho. Eu não tinha estrutura nenhuma para Men's Physique, hoje olhando, mas era o que dava pra época. Sim, entendi. Porra. Pois é, cara. E aí foi... Bacana. Comecei a curtir muito. E aí, cara, depois que eu competi a primeira vez, eu me apaixonei, assim, pelo processo. Me apaixonei pelo processo e entrei de cabeça mesmo. Eu falei, cara, vou fazer a parada 100%. Vou fazer a parada 100%. E aí foi quando eu estruturei tudo bonitinho. Não, vamos fazer um off, vamos estruturar tudo certinho. Porque nessa época ainda eu tava fazia bem, mas eu não tava naquele... 100% no mindset que eu tenho hoje, que eu criei ali. Foi depois da minha primeira competição que realmente o negócio foi pra frente 100%, sabe? Aí você já decidiu subir de categoria já? Foi. Já não queria mais, né? Já, na segunda competição eu já fui pra fisiculturismo clássico na época, né? Bacana. E aí já... Como eu desenvolvia bem membros inferiores, eu gostava de treinar, um treinamento que era um dos que eu mais gostava,
perna e costas até hoje é o que eu mais gosto de treinar. E aí foi quando a gente falou, não, cara, vamos subir o peso, vamos melhorar isso aí e vamos pra cima. Já não encaixava mais na categoria também, né, Já não Thiago? encaixava mais na categoria. A tendência disso é a evolução, não tem pra onde correr. Sim. Cara, eu tenho uma pergunta aqui que vou deixar em parte, assim. O Ítalo responde metade, você metade. Beleza. Bom, por que é assim? Primeiro, o que é ser natural, né? Porque a gente tem muita galera aqui que acompanha que não sabe, assim, a diferença de whey como suplementação Sim. e um anabolizante. Então, fala assim, ele é natural por quê? Porque ele não toma suplemento? Ou ele é natural porque ele não toma anabolizante? Ou o que é ser natural? Já há outra galera que fala que quem cresce natural é planta. Então, a partir de quando que é ser natural e quando que não é? No caso, quando se fala de natural, é natural de qualquer... Não vou nem falar recurso ergogênico, porque tem coisas que são recursos ergogênicos que não entram como doping. Né? Quando a gente fala natural, é de doping, de substâncias, né? Enfim, que aumentam valores suprafisiológicos no organismo, seja testosterona ou derivados da testosterona. Então, o pessoal, para não confundir muito, o whey não entra nisso, né? Whey, creatina, essas coisas são suplementações, tá? Então, não confunda suplementação com esteroide, né? Então, porém, o whey, glutamina, creatina são recursos ergogênicos que aumentam performance, então melhoram performance, são recursos ergogênicos. Porém, né, um cara natural é de esteroides, no caso, né? Sim. Isso. Hoje, já há muito tempo, já se tem a UADA, que é a Organização Mundial de Antidoping, e ela tem uma lista. E nessa lista entra diversos derivados ali de fármacos que vão estar melhorando a performance do atleta e eles são proibidos a utilização. Então, geralmente entra diuréticos. Até diurético também entra, né? É isso entra mesmo, diuréticos, entra esteroides anabolizantes, entra peptídeos, entra todos esses tipos de fármacos ali que vão estar interferindo nos níveis fisiológicos, seja de hormônios, seja de outros transmissores ali do nosso corpo que vai estar gerando esse aumento de performance. Então, ser natural é você fazer todo esse processo que o fisiculturismo exige de melhora do físico, redução do percentual de gordura, aumento da muscularidade, né? E sem a utilização dessas substâncias, sem a utilização desses recursos. O que não inviabiliza o processo, mas dificulta. Bastante. Dificulta muito. Sim. Você acredita hoje que tem um limite para o natural? O limite natural é uma coisa que é falado de uma maneira muito errada, na minha visão. As pessoas, quando falam sobre limite natural, elas entendem que chega um ponto que você não consegue mais progredir. Você não consegue mais melhorar o seu físico. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a cada etapa que você vai passando, que você vai tentando melhorar o teu físico, subindo o peso, melhorando o percentual de gordura, as variáveis vão se tornando mais difíceis de você ser manipuladas. Então, você tem que ficar mais tempo em dieta, no sentido de, às vezes, mais restrição. Você tem que treinar mais pesado. Você tem que ter maior constância em treino pesado. Você tem que ter um maior descanso, periodizar melhor o teu sono. Então, ali, eu acredito que esse limite natural que muita gente fala, eles colocam um peso. Eles falam, pela tua altura... Exatamente. Eles colocam um determinado parâmetro de físico. Isso. Tipo, o seu limite natural é X, ou o seu limite natural é Y. Você nunca vai ser um big... Concordo que talvez não um Big Ramy ou um Ronnie Coleman da vida, né? Porque sendo fora do padrão, mas enfim. Você nunca vai ser um cara, sei lá, de uma categoria open, podemos dizer assim. Pois é. E eu acredito que isso tem muito a ver com a individualidade de cada um. Então, por exemplo, hoje é muito mais difícil eu conseguir progredir o tanto que eu gostaria de progredir do que foi em 2018, quando eu fui para fisiculturismo clássico. Então, de 2018 para 2019, eu ganhei 10 quilos no palco, entendeu? E aí, esse ano, os aumentos já são bem menores. Sim. É porque a cada... Mas isso não... Independente se é natural ou não, né? Porque natural tudo é mais difícil, isso é fato. Mas todos têm um determinado... Como é que eu posso falar? Não limite. É que a tendência da evolução é cada vez você evolui menos, pelo fato de você estar cada vez minimizando mais seus erros. Isso. E cada vez que você minimiza mais seu erro, você vai ter que reavaliar tudo que você faz para tentar minimizar mais ainda. Só que você acaba enxugando, e você vai ver, cara,
É difícil. Dá para evoluir? Dá sim. Só que você vai começar a ser muito detalhista e minucioso. Né? E o que eu falo, e detalhe, quando se trata de hipertrofia máxima ou competição e tudo mais, você vai ter que ficar atento. Cada vez mais é o sono, que nem o Thiago falou, cada vez mais é o sono, cada vez mais é o treino, cada vez mais a dieta. Então, 1 grama vai começar a fazer diferença. Você vai começar a perceber que 1 grama a mais ou a menos na sua refeição vai começar a fazer diferença. Uma repetição a mais ou a menos no treino vai fazer diferença. Uma progressão, seja de volume, séries, repetições, né, vai fazer uma diferença. Então, você começa a não ver mais tanta base, porque a base você já sabe o que tem que fazer, mas você começa a ver o contexto mais no detalhe, aquele mínimo detalhe. Né? Porque o pessoal faz essa diferença entre o natural e o hormonizado. Por quê? O hormonizado, por exemplo, se ele chega a atingir um determinado limite, chega treino, dieta, ele vai querer compensar com recurso ergogênico. Isso é fato. Recurso ergogênico que eu falo, mas no caso esteroide. Vamos trazer para esteroide anabolizante. Ele vai querer compensar. Dá para compensar? Dá sim. Tem um limite também, mas dá sim. Às vezes para compensar, infelizmente, um treino ruim ou uma dieta meia boca. Sim. Você entendeu? Porque você estrutura, você altera a níveis estruturais, né? Níveis... Aumenta muito a síntese proteica. Não só síntese Demais. proteica, mas você aumenta muito, geralmente tudo, né? Potencializa tudo, de certa forma, tá? Sim. Quando você usa o recurso. Enfim. Então, a pessoa natural não tem essa margem. Então, a pessoa natural é 100%, 110%, 120%. Cada vez mais, né? 100%, 120%, 110% o treino, 120%, 130%, 140% dieta. Então, a margem de erro é muito, muito, muito menor. Você entendeu? Então, o cara que é natural ele tem que andar muito na linha. Muito. O cara que é hormonizado, às vezes, ele pode se perder um pouco ali ou aqui, dependendo do que ele usa, enfim. Só que ele também tem um limite. Isso. Tá? Ele tem um limite. Demora um pouquinho mais para atingir, mas ele tem um limite. Tá? E você só ir por um caminho, sempre, tô pecando no treino, tô pecando na dieta, vou continuar subindo dose ergogênico. Isso tem um limite também, sacou? Porque até o próprio ergogênico, esteroide anabolizante, ele tem um limitador entre benefício e colateral. Daqui a pouco você pode triplicar a dose, mas você não vai triplicar o resultado. Você vai triplicar o colateral, Sim. mas o resultado não. Sim. Né? Aí já no que é natural, se ele triplica o treino, às vezes ajuda pra caramba no resultado. Não estou dizendo que ele tem que fazer isso, mas eu estou falando que é o que ele pode fazer. Né? Só que ele não vai ter um colateral de treino, de excesso de treino. Talvez tenha um overtraining, se ele não periodizar, tudo direitinho, enfim. Mas tem um lado, vamos dizer assim, bom de ser natural, é porque você não corre os riscos que os hormonizados correm. Efeitos deletérios cardíacos, sacou? T3, T4 alterado, nível de tireoide alterado, enfim, porque a gente tem que falar também dos malefícios, porque todo mundo fala, nossa, não sei o quê, como você é natural? A gente tem que falar também, cara, tem que bater muito na tecla de que também a saída não é chegar e hormonizar, independente. Negativo, você entendeu? Eu falo com muita gente, cara, o cara não vai competir, não vai fazer isso, aquilo, o cara pensa 2 vezes antes de fazer isso. Porque os efeitos deletérios, né, alguns são irreversíveis, tá? Então, o efeito hepático e tudo mais, alguns são reversíveis. Mano, agora cardíaco, você entendeu? Algumas lesões cardíacas... Hipertrofia cardíaca Já era, ali, irmão. pronto. Hipertrofiou, seu coração vai crescer e à medida que você vai ficando mais velho, você vai reduzir a caixa torácica. E o coração maior dentro de uma caixa torácica menor não é legal, irmão. Sim. Enfim, então a gente tem que falar tanto do lado bom quanto do lado ruim. Total. Ambos, tá? Sim. Mas eu ainda falo que quem é hormonizado tem muito mais lado ruim do que lado bom, se você analisar o contexto. Principalmente quando você eleva o nível para competições. Assim, É porque ali no hormônio é meio que um aluguel do shape, né? Você aluga ali porque você... Beleza, você constrói. Isso. Né? Mas é uma coisa mais... Evoluiu rápido, você perde mais rápido. Concordo, naturalmente. 100%. E eu diria que ainda tem 2 outros benefícios até para atletas esperar mais com o uso de esteroides, não iniciar muito cedo, que é uma coisa muito comum entre os atletas. Verdade. Porque, primeiro, você gera um ambiente muito mais propício para o esteroide fazer o efeito. Então, se você tem uma base muito boa de treinamento, você já conhece ali, faz um progressive overload ali bem estruturado, você já tem uma massa muscular boa, você já tem resultado natural, provavelmente você vai ser um bom atleta hormonizado. Com certeza. Então, eu acredito que você esperar, você construir um físico competitivo e depois utilizar é a maneira mais inteligente. Porque o que acontece muito é as pessoas decidem competir e aí começam a utilizar, mas não tem um físico competitivo. Isso é verdade. Eu já pensei numa pergunta aqui, mas primeiro você precisa me responder outra, né? O que foi que fez você decidir a querer se manter natural? Falar assim, não, eu quero
questão religiosa? O primeiro motivo foi um motivo bem simples. Morando com os pais, meus pais médicos, não gostam, não aceitam. Seu não pai tá a- discutindo. O seu Arnaldo, né? Ele tá aqui. Então, Na live. o motivo foi bem simples. Eu não tinha opção. Mas eu amava fazer. Eu amava treinar, amava fazer dieta. Só porque você não tinha a opção de usar esteroide, não quer dizer que não pode fazer. Não o que é você tem porque que eu não fazer. vou competir, Perfeito, entendeu? cara, perfeito. Então, segui. E o segundo motivo é que o motivo que mais rege hoje, ainda tem o primeiro motivo, mas o segundo motivo que mais rege hoje é que eu acredito que quanto mais você conseguir explorar com menos recursos você tem, melhor. Então, você explorar mais com o mínimo. Quanto mais você conseguir fazer com menos possível, é melhor. Isso. Porque você tem menos variáveis de você para trabalhar ali. E tem Quando mais você- margem, né? Quando chegar Exato. num determinado ponto. Né? Então, quando você adiciona uma nova variável ali, primeiro você vai ter que lidar sempre com essa nova variável, e aí gera mais estresse, gera mais coisas a se lidar. E segundo, quando você já tem um ambiente muito propício, que é o que eu criei, a tendência de você colher muito bons frutos ali é essencial, entendeu? Então, eu acho que esses são os dois motivos que regem hoje eu escolher ser um atleta natural. E eu acredito que eu tenho resultado não utilizando. Então, eu não tenho pressa. Eu quero ser um fisiculturista profissional, eu quero ganhar o meu Procard, porém eu não tenho pressa de chegar lá, entendeu? Então, eu acho que fazer as etapas muito bem feitas, e se eu estou conseguindo colher bons frutos ali, fazendo o que eu faço hoje, que é fazer minha dieta muito bem estruturada, muito bem pensada, com uma estratégia dietética e não falhar em nenhuma fase, porque também tem uma coisa muito importante ali, é que muitos fisiculturistas falham, que é achar que off-season é férias. E aqui eu nunca achei que off-season é férias. Então, eu acredito que fazer as fases bem feitas e você fazer tudo certinho, treinar muito bem, saber o que você está fazendo no teu treinamento, não chegar lá não sabendo o que tu vai treinar, quantas repetições você vai fazer, qual exercício você vai fazer. Você ter uma planilha de treino, você ter um caderno ali que tu anota volume do teu treino, repetição que você faz, carga que você pega para você estar sempre progredindo. E aí, a partir disso, você estruturando a tua dieta, e se você está tendo resultado com isso, cara, segue tendo resultado com isso, entendeu? Quando você coloca a próxima etapa ali e fala, pô, realmente eu quero competir, eu quero ser um atleta profissional, eu quero seguir isso que eu amo. Beleza, dá o próximo passo. Mas se você tem vários outros para dar antes, por que tu tá indo pro outro passo ali que você nem sabe lidar com os primeiros? Tu nem tem uma estrutura na tua rotina para você conseguir manter uma constância na tua dieta. Pô, tu falha sábado e domingo, são 2 dias ali na semana, entendeu? Que você tá falhando, sabe? Beleza, faço de segunda a sexta, faço tudo certinho, mas aí no final de semana avacalha tudo. Se tu botar o esteroide ali, essa avacalhada que você tá dando vai ser potencializada. Vai mexer nos teus triglicerídeos, vai mexer em tudo isso, entendeu? Então, às vezes você colocar um próximo passo quando você não está preparado para o próximo passo, eu acho que é o pior erro que um atleta pode fazer, entendeu? Porque se ele escolheu ser atleta, ele sabe que o resultado dele é daqui 10 anos. Ele não vai ser Mr. Olímpia ano que vem, entendeu? Ele vai ser Mr. Olímpia daqui 10, 20 anos. Se ele for muito bom. Sim. Se ele for mediano, talvez ele nem chegue lá. Não, mediano não, né? A gente está Exatamente. tratando do mais alto nível. Me desculpa, mas nenhum mediano vai chegar nem próximo de classificar para o Olímpia. Então, só o fato de classificar, você já está entre os tops. Você já sei total. acima da média, muito acima da média. Já está próximo dos melhores do mundo. Pois é. Tá? Agora, deixa eu uma pergunta, Thiago. Você falou uma coisa bem interessante, bem legal, que muita gente começa sem nem saber, sem nem ter uma estrutura e tudo mais. Mas tu acha que isso é influenciado por quê? Tu acha que Porque eu tenho certeza que também, né, tem uma influência do meio onde a pessoa está. Imagina, você, Thiago, no meio onde 99% das pessoas são hormonizadas e você não é. Você não teve nenhuma influência externa ainda, mas muitas pessoas, nem todo mundo tem essa mente que você tem. Sim. Porque na primeira influência, se a pessoa é influenciável, né, na primeira conversa com qualquer pessoa que faz uso, né, que não faz uma discrepância, não, como é que eu posso falar? Uma descrição completa do benefício e de colateral, porque todo mundo fala bastante de benefício, né? Mas ninguém entra muito em colateral, tá? Então, o cara fica achando que hormonizar é lindo, maravilhoso, vai melhorar tudo, vai potencializar tudo, e ainda vai dar margem para a pessoa Sim. errar em treino e dieta, podemos dizer assim. Cara, Como é que é lidar com esse ambiente onde todo mundo vai pro
para a direita e tu vai para a esquerda sozinho. Não é fácil. Não é fácil lidar dessa forma. Mas eu acho que eu criei uma casca. Entendeu? Eu acho que por eu ter resultado, isso me ajuda muito. Entendeu? Porque as pessoas elas tomam cuidado na hora de falar o que eu devo fazer. Porque muitas das vezes elas já me veem num nível bom e falam, pô, beleza, ele sabe o que está fazendo. Entendeu? Mas eu acho que isso pega muito com a pessoa que está começando. Porque, querendo ou não, eu já tenho 7 anos ali nessa corrida aí, entendeu? Então, já tenho um bom tempo competindo, né? Então, as pessoas que estão começando, que entraram na academia, que pensam em competir e vão fazer a primeira competição, eu acho que isso pega muito no sentido da galera que é vista como referência, que ainda tem muito essa questão do cara referência dentro da sala de musculação. E muitas das vezes a pessoa vai pedir informação para essas pessoas e aí... Geralmente é o maior cara da sala, né? Enfim, geralmente a pessoa vai... É que nem você falou, você vai para o resultado, só que no seu caso é diferente. O seu resultado, vou te falar, é tão bom quanto de qualquer outro harmonizado, até melhor, né? Então, só que aí a maioria das pessoas nunca vão no... Infelizmente, nunca cai num Thiago da vida, né? Até porque você também é fora da curva, né? Enfim, eles geralmente caem na pessoa que é harmonizada e eles vão falar a experiência deles. Pois é como eu disse, desde que eu comecei a treinar, eu sempre fui forte. E isso me ajudou muito. Eu acho que a força no treinamento ajuda demais. E eu acho que... E é o que eu incentivo muita gente que vem perguntar para mim sobre como eu conquistei isso e querer informação. Cara, foca em ser forte. Entendeu? Foca em força. Foque em você conseguir mover boas cargas com uma boa técnica, para você usar melhor o peso possível. E eu acho que isso é a melhor coisa, que eu acho que é o que a galera mais peca. Nem é na dieta. Eu acho que são em 2 coisas. Em constância e treinamento. Eu acho que a galera ela não consegue ter uma constância muito boa em fazer aquela periodização. E o treinamento, que geralmente as pessoas elas não sabem treinar da melhor forma. É porque é desconfortável. Você desconfortável. sabe, é desconfortável. O pessoal... E é perigoso. Quanto mais você eleva o nível, né, mais é perigoso. O pessoal acha que... Eles diferem muito. Eu falei uma vez no podcast, estava no Monstercast, eu falei... O pessoal difere muito uma pessoa que treina com carga que uma pessoa que treina mais técnica. Eles querem fazer uma discrepância como se a pessoa que treinasse com carga não tem técnica e execução e ele é o carinha da técnica e da execução. Cara, se ele soubesse que para você treinar com carga, se você não tiver uma boa execução, é lesão. E é rápido, tá? E não é só lesão, já era outro problema. Dependendo da quantidade de carga que você tá, não é só lesão não, irmão. Imagina você tá no leg press com, sei lá, 1 tonelada e erra ali um determinado movimento, se concentra e tudo mais, já era, te mata, literalmente, esmaga. Ou num agachamento livre, Smith, que a gente já viu acidente, já, Tem vídeos. Infelizmente, enfim. Então, essa diferença não existe. Treinamento, a primeira coisa que se fala é execução. Não tem discussão sobre execução. A execução tem que ser a mesma. Se o cara está treinando com 10 quilos ou com 100. Mudou a execução para favorecer carga, você não está favorecendo necessariamente hipertrofia. Talvez favoreça a força, mas não está tratando de hipertrofia, que a gente está falando aqui de competição. Você não está favorecendo, você entendeu? Enfim, fora desgaste articular, enfim, uma caralhada de coisa que pode acontecer. Então, o pessoal peca muito nisso porque realmente é desconfortável, você entendeu? Imagina você entrar numa barra todo dia, entrar numa barra com 300 quilos de agachamento, sabendo que na semana que vem você vai ter que botar 301, 302, 303, 304, 305. E cada vez... Independente se você estiver cansado, ou se não, você estiver mal, se você estiver brigado com a tua mulher, se você estiver brigado com a tua família, ou você mantém ou você aumenta. Reduzir nunca é opção. E se você está reduzindo, é porque você está estruturando mal o teu treino e você precisa de um deload. Então, você errou na estrutura. A estrutura. Sim, você errou na time, né? estrutura. É time. Aí é então, time, né? Então, é que nem você falou. Não tem essa de você ir para trás. Ou você estrutura para estar sempre andando para frente, ou você está errando na estrutura. Exatamente. Tem 3 semanas que eu estou no deload, hein? Bom, é bom a gente ler algumas perguntas aqui do nosso chat. Pode mandar. Cara, a Gabriela perguntou aqui se você, por ser natural, você tem que gastar mais tempo na academia treinando do que as outras pessoas que são hormonizadas, tendo em vista uma competição. Como que funciona? Qual é a diferença da sua preparação para uma preparação de um atleta
Olha que eu ia utilizar um atleta normal, como se fosse normal harmonizar, né? E fosse anormal ser natural. Não, mas vou até atleta comum, tá? Comum. Porque comum é uma coisa e normal é outra. Normal é o que o Thiago faz. Exatamente. Legal. Comum é o que a Cara, maioria faz. não muda muito o tempo na academia, mas o que muda é o tempo de preparação. Isso muda bastante. O tempo dentro da academia é muito balizado pelo quanto que você consegue estar preparado para as próximas séries, para você conseguir manter uma boa performance ali naquele movimento. E isso independente do teu volume de treino ali. Então, eu acredito que para um atleta natural, não tem essa de você ter que treinar com altos volumes, por exemplo, o que já falaram bastante. Por você ter uma síntese proteica menor, você tem que dar mais estímulo de volume de treinamento. Isso não existe. O volume de treinamento ele é individual tanto para um atleta hormonizado como não. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Hoje eu treino com volume alto, entendeu? Mas de tem uma coisa bem 30 importante séries. que tem que falar, né? Que aí você tem que analisar histórico. Volume alto. Total. Qual é o parâmetro de referência? Qual o parâmetro? Volume alto pra você, tá. Mas o que você fazia antes? Se hoje Sim. tava 30, mas você fazia quanto? Você fazia 20 antes? 10? Ah, fala, não, eu fazia 40. Então não tá volume alto, irmão. Então não tá volume alto. Então, depende muito do parâmetro, né? Sim. Continua, Thiago. Pois é, então eu acho que dentro da sala de musculação não muda muito o tempo. Meus treinos giram em torno de 1h30, 1h40, geralmente, assim. Se eu for contar um pouco de mobilidade antes, ali 2 horas. Beleza? Se o tempo ali na academia. Mas é um treino que eu descanso bastante entre as séries para poder conseguir restaurar a maior parte ali do ATP-CP, para eu estar preparado para aquela próxima série. É um treinamento que eu progrido bem as cargas, então isso vai ser independente de qual atleta, se é hormonizado ou se não é hormonizado. Mas a diferença maior tá no que você faz fora da academia. Sim. Aí tá a diferença maior. Porque além de você ter que estar 100% ali, o nutrient timing faz uma diferença, o tempo, a hora que você está se alimentando, a distribuição ao longo do teu dia faz diferença. E o tempo de preparação muda muito. Porque você tem que fazer as variações muito lentas. Você não pode subir teu peso muito rápido. Nem descer também muito nem rápido. descer caloria, muito né? rápido. Tempo de preparação que você fala é baseado no off-season, que tem que fazer, Isso. no cutting. Em tudo. Um off-season tem que ser mais lento e gradual, porque se você subir as calorias muito rápido, você vai estar acumulando muita gordura. Muito rápido. Muito rápido. Porque você não tem um ambiente muito propício para o anabolismo. Então, esse excesso de calorias não vai ser utilizado da melhor forma. Então, você vai piorar a tua sensibilidade à insulina mais rápido. Você vai piorar teu percentual de gordura vai aumentar mais rápido e você vai ter que acabar esse off-season mais rápido. Acabar um off-season mais rápido para um atleta natural é a pior coisa. Porque você não consolidou o físico ainda. Você não né? consolidou o físico ainda. Então, teu off-season tem que ser longo e teu cutting, às vezes, mais longo ainda. Sim. Porque aí você tem que descer o teu peso muito lento. Muito lento. É, porque pelo fato de você não ter a proteção de atleta hormonizado, né, de esteroide, quando você entra numa restrição, mesmo que não seja tão severa, qualquer restrição para você já impacta bastante, né? Sim, muito. Seu físico. Impacta muito o meu físico. No Impacta treino muito também, né, cara? meu treino. Então, impacta... E isso tem tudo estratégia que você pode levar em consideração. Então, por exemplo, se eu sei que restrições maiores vão impactar muito o meu treino, eu tenho que estruturar minha dieta para o meu treino ficar sempre o melhor possível e eu ter um estoque bom para o meu treino para eu conseguir se manter daquela forma. Porque eu não tenho opção de eu reduzir, por exemplo, a intensidade. Porque a densidade do meu físico depende muito da intensidade que eu coloco. Então, se eu tiver 4 semanas antes da competição e não estiver conseguindo treinar com boas cargas, quando eu digo boas cargas, é cargas que eu já pego, que eu já estou acostumado, que eu já estou consolidado. Né? Já consolidou. Se eu reduzir isso, meu físico piora. Você sente impacto no físico, Muito. não sente? Já fez esse teste? Já fiz. Já fiz preparações em que eu não estava me sentindo bem em reduzir a intensidade ali, o físico demora muito para responder. Sim. O físico não fica com aquela densidade, não fica com aquele aspecto crispy da pele. Então, eu priorizo sempre estar treinando com altas cargas, por isso que eu digo que treinar pesado é perigoso. Porque não é simples você estar em restrição calórica, sem tendo um ambiente muito propício para o anabolismo, com estresse mais alto e treinando com altas cargas. Aí entra a técnica, porque se você perder a técnica, é nesse momento que você tem uma lesão. É nesse momento que você tem uma lesão. A gente tem uma pergunta técnica aqui do David Souza, Legal. que é... Ele fala assim, Thiago, consome quantas gramas de proteína por quilo corporal em final de cutting? Legal. Em final de cutting, cara, sobe bem. Sobe bem. Porque, na verdade, quando eu estou em cutting, eu já subo minhas calorias, minhas proteínas já em
uns 2,6, 3 gramas. Que para a maioria da galera do fisiculturismo acha até pouco. Sim, Mas sim. se você for analisar a parte técnica da coisa, é alta. Não, se você andar pela ciência, Sim. né, não teria necessidade. A partir de Não 1,5 teria grama, necessidade. eles falam, né? 1,5 grama, 2 já não tem tanta necessidade. Só que a gente está tratando... Quando a gente trata de bodybuilder competição, Isso. foge muita coisa que tá na literatura, a gente tem que fugir. Sim, Né? E que nem você falou, você tem que minimizar muito a degradação proteica. muito. E a única forma é via treinamento, claro, né? Aumentando síntese e dieta, né? Tem que realmente... Pois é. E aí, por exemplo, quando a gente está falando de finalização de atleta natural, a gente não tem outras opções além de segurar a massa magra com as proteínas e com o treinamento. Então, como você está baixando o teu peso corporal, as proteínas às vezes vai para 3, 3,5, 4 gramas por quilograma de peso. Isso é normal de acontecer. Isso não é uma coisa muito fora da curva. Até porque você está restringindo muito os teus carboidratos para você aumentar a atividade da glicogênio sintase para o carb up bater bem. Para você conseguir fazer um carb up legal, você precisa ter essa fase de depressão. Entendeu? Para o carb loading realmente funcionar. Então, finalização, não tem como fugir de uma restrição mais alta e uma proteína mais alta também. Isso, então, gira em torno ali, para responder o David, gira em torno ali de 3,5, facilmente, 4. Vou juntar duas perguntas em uma aqui, que uma é da Gabriela e outra é da Janaína. Janaína Ferreira também vai ser uma das nossas convidadas aí, um atleta de fisiculturismo feminino. Patroa do Ítalo. Olha só, a Gabriela perguntou se o não uso de esteroides como atleta bodybuilder, se isso faz... Ah, não, é outra pergunta que ela fez aqui. Bom, vou falar logo a da Janaína que eu tô lendo. Dê da Janaína, depois a gente volta na da Como Gabriela. funciona a desidratação na finalização? Tem alguma Perfeito. diferença entre a sua desidratação de um atleta Tem. hormonizado? Tem. Porque a desidratação ela tem que ser feita por meios naturais também. Então, a desidratação que você vai fazer... Você não usa diurético, não pode usar diurético. Pois né, é. Thiago? Então, a desidratação que você vai fazer por meio da hiperidratação e da retirada de água. Retirada de água. Sim. Entendeu? Super Mas você tem que compensação. manipular muito bem essa desidratação, porque como você já está trabalhando com um volume menor de físico, porque naturalmente um atleta natural vai ter um volume menor de físico do que um atleta hormonizado. Perfeito. Isso é fato. Perfeito. Se o cara faz o trampo direito e usa hormônio, ele vai estar com volume maior. Entendeu? Porém, você tem que jogar com estratégia. Se você sabe que você perde volume bem, você não pode ficar zerando sódio, você não pode ficar zerando água, porque você vai deixar o teu físico muito mais flat e você não vai recuperar esse volume. Sim. Não vai recuperar, entendeu? Isso, inclusive, é a outra pergunta que eu acabei de ler aqui, que a Gabriela fez, foi que eu estava tentando lembrar. Que se você se sente inseguro, sabendo que na competição você vai subir com atletas hormonizados. E que, cara, consequentemente, o uso dos hormônios, esteroides anabolizantes fazem, né, não são milagrosos, mas fazem com que a pessoa tenha resultados mais significativos. Né? Na verdade, eu não me sinto seguro, eu me sinto mais seguro ainda. Eu me sinto mais seguro. Eu me sinto mais confiante. Porque eu sei que eu estou fazendo tudo que eu posso. A confiança, o pessoal confunde, né? O pessoal às vezes acha que a confiança da gente veio pelo qualquer tipo de recurso que a gente usa. A confiança vem de um bom resultado de Total. trabalho, tá, pessoal? Total. Em qualquer, tá? Não falo independente se o cara é hormonizado ou não, tá? Quando você tá lá em cima do palco, você revê tudo que você fez, Isso. você entendeu? E você fala, cara, eu dei meu 100%? Dei. Show de bola. Pronto. Esse é o suficiente. O pessoal, porque realmente dá para algumas pessoas, deve dar aquela certa insegurança, né? Pô, não é justo, tem muita gente que fala, né? Uhum. Não acho justo, natural competir com hormonizado, mas, cara, a escolha foi sua. Isso. Você Isso, esse é o entendeu? ponto. Então, a escolha foi sua, cara. Então, você tá reclamando de algo que você sabe, é uma escolha sua. Não quer mais ser natural? A escolha também é sua. Você entendeu? Então, pra que você vai Sabe falar? por que eu me sinto mais seguro? Porque eu usei isso toda a minha preparação. Toda a minha preparação, eu entro na sala de treinamento e eu falo, cara, eu tenho que estar dando o meu melhor porque eu só tenho isso aqui para me segurar. E eu confio nisso. Eu sei o trabalho bom que eu faço, entendeu? Então eu me sinto mais seguro porque, que nem o Ítalo falou, eu chego lá no backstage e eu falo, cara, eu não errei um cardio, eu não errei um treino, eu não errei minha dieta, eu fiz tudo bem feito e eu sei que eu estou no melhor caminho. Agora, cara, é curtir o momento, fazer o que eu sei fazer, que eu trabalhei minhas poses, e é isso, entendeu?
E é isso. Então, eu não vejo por esse lado de achar que eu tô inseguro, por exemplo. Eu fico pensando, por exemplo, o Ramon lá, que fez uma preparação toda comendo ovo e arroz. Será que ele vai chegar no palco, lá no backstage, e vai pensar, pô, esses caras comeram tilápia, sacou? Não. Ele tinha aquele recurso e ele usou o que ele tinha. E competiu, e ganhou. Então, eu fui lá e fiz a minha preparação, todas as que eu fiz, fazendo o que eu poderia fazer, mas fazendo muito bem feito. A gente não pode vincular a decisão de não uso de esteroides como uma limitação, né? Total. Porque isso não é uma limitação sua. Total. Às vezes é um benefício. Sim. Né? É uma escolha. É uma É uma escolha, cara. É uma escolha. Gera consequências. Total. Gera consequências. Mas também gera consequências boas e ruins. Sim. Tudo. Gera consequências boas e ruins. Teve alguma inspiração sua de atleta, assim? A gente viu essas últimas semanas, saiu que o Ronnie Coleman, ele ganhou, ele se tornou pro natural. Natural. Uhum. Sim. Cara, Eu acredito, cara. 100%. Não tem como não acreditar. Cara, É aquilo que o Thiago falou no início. Uhum. Thiago, que você falou. Se a pessoa faz um trabalho e tem evolução naturalmente, quando ela harmonizar, isso. ela vai continuar tendo um puta resultado. O Ronnie Coleman, ele já era muito sinistro. Então, quando ele começou a harmonizar, ele ficou aberração, tanto que não existe nenhum físico até hoje igual dele. Total. Você entendeu? Então, como é que você não vai acreditar que aquele cara, com aquele físico, era natural, e quando harmonizou, ele ficou aquilo? Porque a discrepância foi absurda. Absurda. Então, o cara fazia tudo 100%. Igual o Thiago. Não tem como. Cara, eu já ouvi isso, não sei quem falou, e eu acredito em partes. Dizem que se não existisse esteroides anabolizantes, os campeões iam ser os mesmos. Concordo. Os campeões iam ser os mesmos, entendeu? Porque ele potencializa o que você faz. Para você estar lá, pro Ronnie Coleman ter ganhado 8 Olímpias seguidos ali, ele tem que estar fazendo tudo. Não tem como, ele tem que estar com a genética, ele tem que ter a genética muito boa, ele tem que treinar muito pesado, ele tem que fazer dieta certinho e ele tem que usar tudo que ele pode, entendeu? Então, assim, sobre inspiração, cara, as minhas inspirações sempre foram as pessoas que estavam em volta de mim. Nunca foi assim... hoje, por exemplo, tem atletas que eu sigo e me inspiro, não por eles serem naturais ou não, que a maioria não são. Gosto muito do físico do Chris, do Sebum, acho o cara incrível, gosto do mindset dele, gosto de acompanhar as coisas dele, gosto muito do Keon Prodigy, que era um atleta natural, ganhou o New York Pro natural, entendeu? Então, assim, e você vê o resultado, agora ele tá no 212, você viu o tanto que ele melhorou. Então, mas sobre inspiração mesmo, é a galera que tá em volta de mim, isso me inspira, a galera que treina junto comigo, a galera que tá no dia a dia lá, me vendo, conversando, me colocando para cima, cara, isso eu acho que me inspira muito, que me faz muito ir para frente. Ver as pessoas que gostam de mim, me apoiar e falar, cara, você tá bem, você tá indo bem, bora fazer isso. E, pô, nos momentos mais difíceis das preparações, foram esses caras que estavam lá do meu lado, que estavam lá me puxando, quando eu tava com a barra 100 quilos de cada lado no agachamento, sem vontade de fazer, com vontade de vomitar, e o cara fala, mano, vou te ajudar, vamos lá. Você consegue. Às vezes o cara nem ajuda, ele só fala que vai ajudar, mas ele não ajuda não. E aí você tá lá fazendo, entendeu? Sem coragem, porque muitas vezes, cara, você não quer ir pra academia, você não quer fazer, você tá cansado, você tá mal, mas você precisa, entendeu? Então você precisa ter essas pessoas em volta de você. Então são elas que me inspiram, sabe? Não eu até tava falando em off contigo, né? Eu não gosto de me denominar um atleta natural. Eu não acho que isso me traz valor. Eu sou um atleta. Lá no palco, eu tô lá para ser julgado e competir de igual para igual com todo mundo. Trazendo o caso do Ramon de novo. Ninguém sabia que o Ramon competiu comendo ovo e arroz. Ele não chegava no Instagram dele e falava, eu sou um atleta que só come ovo e arroz. Não botava na bio lá escrito, só come ovo e arroz. Não. Ele só foi lá, fez o que ele tinha que fazer e competiu e ganhou. Entendeu? Eu faço o que eu tenho que fazer e vou competir. E eu quero ser julgado de igual para igual. Porque se eu escolhi competir, se eu escolhi estar lá, é porque eu sei que eu vou ser julgado igual todo mundo ali. A escolha é sua, né? A escolha é minha, entendeu? A escolha é minha. E eu gosto de fazer isso, eu gosto de estar lá, entendeu? Então, eu sei que eu fugi um pouquinho da pergunta, mas Não, isso aí. é isso, cara. Eu acho que você
ficar falando que você é atleta natural, muitas vezes eu vejo isso muito. O pessoal se vangloria muito, né, cara? Eu vejo isso muito e eu não gosto. Eu não acho uma... Eu acho que ajuda em nada. Na verdade, só cria separação no meio. Porque muitas vezes é visto como a pessoa querer se achar superior ao outro. E eu não acho que se você aceitou ser atleta, para você ser superior, é você ganhar no palco. Porque atleta é para ser julgado no palco, não é no Instagram, não é no TikTok, não é fazendo vídeo, treinando, não é em nada. Atleta vai ser julgado no palco, porque você é fisiculturista, entendeu? Então, eu vejo muito isso hoje, em as pessoas quererem pegar tudo que elas podem para poder colocar uma superioridade onde não existe, entendeu? Superioridade no esporte é você ganhar campeonato, é você estar lá no topo e muitas vezes isso é visto nem é como superioridade. Você conquistou aquele lugar lá e é isso, entendeu? Trabalho, às vezes é o seu trabalho também. O cara que está do meu lado, quando eu ganhei o campeonato, ele não vai se sentir mal ali comigo, entendeu? A maioria dos caras, quando eu ganho, eles vêm me dar parabéns e falam, pô, parabéns, cara, tu ganhou. Porque lá dentro, no fisiculturismo, cara, dentro do backstage, dentro do esporte, é todo mundo igual. Verdade. Não tem essa, entendeu? Não tem essa. Não tem essa de você se achar melhor porque você é natural ou não. Porque é uma escolha tua, entendeu? Se você está fazendo uma preparação com frango, ou com salmão, ou com tilápia, é a condição que você tem, entendeu? Não é que é melhor você fazer com frango, tilápia. Ajuda. Claro, pô. Você tem um sabor ali a mais na preparação para legal, você conseguir fazer uma variedade, mas não é a condição que, às vezes, a maioria dos atletas não tem, entendeu? Eu sempre gosto de trazer essa parte da parte econômica, porque, de certa forma, tem limitações que as pessoas não falam e focam muito no esteroide, mas, cara, no dia a dia tem várias coisas que você pode estar limitado de poder fazer e que te gera diversos malefícios. Porque se você quer ter constância na dieta, às vezes você tem uma coisa... um sabor melhor ali na tua dieta, te ajuda muito, entendeu? Então, as pessoas não falam muito disso. Dos atletas que têm condição melhor para conseguir ter uma dieta melhor e ter mais constância, e às vezes o cara não tem a condição para isso e come só clara de uva ali, entendeu? E limitações você vai ter em todos os locais ali, em todos os âmbitos da vida da pessoa, ela vai ter que fazer escolhas do que ela consegue fazer melhor ou pior. Sim, é aquela frase que a gente fala, né? A gente faz tudo que a gente pode fazer baseado nas nossas condições, até a gente ter condições melhores para poder fazer melhor ainda, né, cara? Perfeito. Perfeito. Nem consigo reproduzir de novo isso aí. Você nem conseguiu acompanhar o que eu falei aqui. Bom, o David mandou mais uma pergunta muito legal aí. Você quer ver pra gente aí, então? Deixa eu ver, veja agora aqui pra gente aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, essa é bacana. Essa, na verdade, tem uma da Gabriela aqui que é de treinamento. Já eu vou voltar nela, né? Uhum. Mas deixa eu ver aqui a do David. A do David é bacana também. Ele pergunta assim, a manipulação de gorduras pode segurar um pouco os níveis de testosterona natural, por exemplo, no final da PrEP, tendo em vista que a diminuição do aporte calórico costuma diminuir mesmo? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Que geralmente no início da PrEP, seu texto está no nível de 500, alguma coisa, né? E no final da PrEP vai cair para 300. Na verdade, fala um pouco aí, Thiago. Duas manipulações que fazem cair muito a testosterona ali em preparação é, primeiro, o aporte calórico, que é o principal. Reduzir a caloria, você vai reduzir a tua testosterona. E a segunda principal ali é o teor de gordura. Então, você ter uma dieta com gorduras boas ali, que você está conseguindo manter uma quantidade suficiente, é muito bom. Até porque os esteroides, eles são hormônios que vêm do colesterol. Então, você precisa de gordura para estar produzindo os esteroides, entendeu? Então, quando você quer maximizar a sua produção natural de testosterona, você precisa estar consumindo tanto calorias e ter uma distribuição de macronutrientes interessante. Você não pode ir só pensando em caloria e restringir ali os macros de uma forma que vai estar te alterando, vai estar mexendo com o teu eixo hormonal, né? Então, eu acredito que essas duas principais coisas é a restrição calórica, a principal ali. Que impacta mais, que impacta mais. E o teor de gorduras ali, falando de parte dietética, acredito que é isso. E o treinamento também influencia muito. Influencia, né? Então, já entrando no treinamento, vou fazer mais uma pergunta aqui, que é do Gabriel, na verdade, né? Eu vi que você falou bastante no início do podcast, né? De treinamento pesado, que você tinha muita força, né? Que você desenvolveu muita força, tem muita força, enfim. O Gabriel pergunta aqui que dentro do treinamento a gente tem várias, vamos dizer, metodologias, tá? Metodologias de treino, né? Então, o Gabriel perguntou se você gosta de utilizar
essas metodologias, tipo cluster set, drop, rest pause. Como é que é? Fala um pouco do seu treino, como é que é a base do seu treino? A base do meu treino é série simples, com descanso longo e progressão de carga. Eu gosto muito do método de pirâmide, eu acho que é um método que funciona muito bem. Eu gosto de fazer séries de aquecimento ali, geralmente 2 ou 3 séries. Dependendo, quando eu estou mais cansado, eu reduzo a série de aquecimento e o número de repetições que eu faço com essa série de aquecimento. Faço séries feeder, vou aumentando a carga, eu coloco uma carga melhor para eu sentir como eu tô, para eu começar minha série de trabalho. E aí, por exemplo, digamos ali no supino, boto 20 quilos ali, faço um aquecimento, boto 40, faço minha série feeder, e aí começo minha série de trabalho ali com 60 para fazer um número ali de repetições ali abaixo de 10. E aí vou mantendo ali de 6 a 8 repetições, às vezes um pouquinho mais. Então, eu começo o meu treino sempre dessa forma. Exercícios multiarticulares, é o que eu gosto mais de estar trabalhando. Então, agachamento, levantamento terra, que é o preferido, que eu mais gosto de fazer. E supino ali, remadas. E aí vou progredindo carga dessa forma. Geralmente, os 2, 3, às vezes 4 primeiros exercícios do meu treino são só assim. Então, main lifts no início, né? Os exercícios principais multiarticulares que demandam mais energia, você bota no início do treino. Exato. E aí depois eu vou colocando algumas técnicas ali de treino. Perfeito. Quando eu vejo que realmente não estou aguentando mais as cargas, quando eu tento colocar a carga e vejo que está sacrificando ali a execução, eu vejo que não está rendendo bem, aí eu faço drops, faço bisets ali, geralmente exercícios monoarticulares ali, isolados. Para aumentar o volume. Para aumentar o volume. Bacana de trabalho. Exatamente. Então, meus treinamentos eles seguem bem dessa forma. Bacana. Seguem bem dessa forma. Parece até alguém que conhece. Você como treinador, assim, coach e tal, você trataria da mesma forma, passando um treino pro Thiago ou para um natural, para um cara harmonizado? Trataria da mesma forma. Né? A questão de talvez sequência. Claro, a sequência é muito individual, porque depende muito ponto fraco, ponto forte, né? Sim. Tem individualização de treinamento. Mas por conta assim, do descanso, você a gente entendeu? sabe. Só que aí o descanso é tipo, não é que é relativo. Eu estava até falando hoje mais cedo. O descanso, para quem faz essas progressões de carga, né, tem que ser um descanso muito. Como é que eu posso falar? O suficiente para ele continuar progredindo. Seja carga, seja repetição. Tem que ser o suficiente. O batimento cardíaco tem que estar mais baixo. Né? Essas séries que demandam mais, exercícios multiarticulares, né, que demandam mais, e a cada vez que você vai aumentando a carga, vai demandar mais descanso ainda, né, pela quantidade de esforço que você tem que fazer. Eu optaria pela... esse aí que a gente faz, independente se é harmonizado ou natural. Claro que o natural é que nem o Thiago falou. O harmonizado, né, tem uma diferença assim, que eu acho que, em termos de performance, né, dentro do treino, tem essa diferença. Não dá para estender muito o volume, porque você começa a sacrificar bastante. Né? O harmonizado é diferente. A gente pode até passar um pouco do ponto, porque, novamente, vem aquele, ele tem uma parede de proteção que o natural não tem. Né? Que o recurso ele mantém a performance dele. A testosterona dele está na alta, você entendeu? A síntese proteica dele está maior, mesmo em déficit calórico. Ele está com síntese proteica, né, texto mais alto. Então, ele tem essa parede, né, esse escudo de proteção na parede. Um escudo de proteção que o natural não tem. Mas a abordagem básica é a mesma, cara. Pelo menos é que eu faço. Então, mas para fazer de um descanso, sei lá, treino ABCD... Perfeito. Você faz a mesma coisa de um natural e um harmonizado? Mesma coisa, cara. Mesma coisa. O que muda, novamente, é o volume de treino e a sequência de exercícios que é individual, né? Aquele cara ali, às vezes, precisa de mais de quadríceps, aquele outro ali precisa de mais de braço, aquele outro ali de peito, enfim. Aí você só muda mais ou menos isso. O que eu acredito vai ser personalizado independente do... Sempre vai ser individualizado, sabe? Mas não individualizado porque o cara é natural ou não. Sim. Individualizado para a pessoa na necessidade dela. Sim. Você entendeu? O que eu acredito que tem uma diferença ali é no manejo do dano muscular. Isso tem. Por exemplo, você faz um treino com uma intensidade alta, você vai gerar um dano muscular. E aí, para o tempo que você tem para você recuperar esse dano muscular, às vezes é maior no natural. Claro, a individualidade vai pegar muito, a dieta, a fase de treinamento que a pessoa está. Porém, ali, por exemplo, eu faço um levantamento terra ali num treino, faço um bom levantamento terra, consigo progredir bem carga, eu sei que 2, 3 dias, às vezes depois ali,
Vai estar sofrendo ainda, eu vou estar ainda sofrendo bastante. E aí eu vou fazer uma remada curvada, não vou render da mesma forma. Aí você Entendeu? tem que usar estratégias, Eu né? tenho que Fazer usar troca. estratégias melhor. Mas, por exemplo, que nem você falou, é manejo de volume ali. E aonde você vai colocar cada treino. Mas isso é pensado. Você consegue contornar. Você não precisa fazer algo tão diferente. Você consegue contornar da melhor forma. Isso aconteceria também com o hormonizado. Total. Né? Mas o natural é mais fácil acontecer justamente pelo fato, voltando, não tem escudo, a recuperação dele é um pouco mais lenta, né? Que ele tem que se atentar a outros fatores que importam muito mais. Isso. Exatamente. Cara, a gente trouxe aqui porque... Bom, vou pedir primeiramente para o Iago colocar uma foto sua num campeonato para a galera ver que realmente é competitivo, né? Afinal, você ganhou Sim. como campeão em alguns campeonatos já, né? Ó, esse aqui, ó. 2016, quando Esse que foi em fez aí? 2018. Foi o campeonato aqui brasiliense. Aí eu ganhei no fisiculturismo clássico, segundo na Games Classic. Ah, bacana. E FBB na época, E né? FBB na época. Bota uma aí que eu tava competindo na mais recente. Essa aí, 2018 ainda. É Henrique aí do lado? Henrique aí do lado. Foi Competiu quando com ele, seu quando eu treinador? Ganhei dele. Ganhou do seu treinador? Mas cara Ganhei. abusado. Ganhei dele. Essa foi a última competição. Ah, essa aí já é NPC, né? Já é NPC. Esse é o... O Moscou não, é o Classic Contest? É o Classic Contest. Ah, esse é bacana, Foi é do campeão Mário. do Classic Mário, Contest. gosto dele pra caralho, ele que organiza. Tem mais pra frente aí. Tem mais? Tem outras fotos legais ali. Aí você já tava focando mais só na Classic Physique, né? Thiago? Classic Physique, exatamente. Total. Bacana. Exatamente. Essa é de quando, essa foto aí? Essa é 2021, acredito. Você estava saindo do off aí? Tava saindo do off ainda, começando a preparação, tudo. Tava com quantos quilos, você Ó. lembra? Ah, esse aí já tava indo pra contest. Esse já, né? já tava em pré-contest já. Já tava em pré-contest. Sinistro, velho. Peso, cara, acho que eu acredito que ali eu devia estar com uns 90 quilos. Qual é o teu limite de peso na NPC? Na NPC é 86. 56, tava com 90 ali, já seco pra caramba. Não, um pouquinho mais ali, eu acho que eu É? tava. Um pouquinho mais. Mas eu subo bem abaixo do peso de palco. Sério? Sim. Putz. Ó, Você tem quanto de altura? eu tenho uns 74. Eu subo com uns 82 quilos, 83 Tem margem quilos. ainda, né? Tem boa margem. Tem uma boa Seus margem. pais ali na foto ali no fundo? É. Seu Arnaldo. Bacana. Isso aí é... Não, mas isso aí é... Isso foi no Angela Borges. Foi quando eu ganhei o Procard na FBB. Ah, bacana. É o Elite Pro que eles chamavam? Como é que era? Eu não lembro. É, a Elite Pro. Elite que é, Pro, né? Virou profissional pela FBB. Isso. Porque depois que a FBB e a NPC separaram, eles separaram também a nomenclatura. Isso, né? eu virei profissional na FBB. Nossa, cara. É isso aí? É, isso aí. Ah, Foi quando massa, eu ganhei o Ângela Procard. aí. Pois é. O Santorra aí também. Pô, Foi quando que eu ganhei o bacana. Isso aí foi em Procard na FBB. 2018? 2020. Ah, 2020. Começo de 2020. Antes da pandemia. Cara, evoluiu muito já de lá pra cá também. Bastante. Sempre tá evoluindo, cara. Sempre. É um trabalho bem lento. É um trabalho bem lento, Sim, mas, sim. mas funciona. Total. Esse resultado aí tá dando. Porra, que bacana. Cara, e qual é o seu sonho, o seu objetivo? Objetivo final. Final aí. Cara, hoje eu tenho 2 objetivos, na verdade. Hoje eu busco cada vez mais melhorar como profissional ali da área de nutrição. É um foco que eu tenho bastante, que eu gosto de estudar. Que eu gosto de, além de estudar, eu gosto de pegar as coisas que eu tanto peguei e aprendi na prática ali fazendo. E a parte acadêmica, que eu gosto muito. Eu gosto de unir tudo isso para conseguir fazer um bom atendimento, trazer resultado ali. E também testar muita coisa em mim. E na parte de esporte, eu acredito que eu quero realmente chegar a nível Mr. Olímpia, eu quero realmente ser um atleta profissional, sabe? E eu acredito que o caminho que eu estou fazendo é o melhor caminho para isso. Então, eu não quero chegar a isso rápido, não penso nisso. Mas eu quero estar lá, entendeu? Eu quero ir para Bodybuilding Open, que é o meu foco. Meu foco é ser um fisiculturista Open. Até porque eu vejo a minha estrutura e a força que eu tenho e a linha do meu físico é difícil de eu me enquadrar na Classic, por conta que a Classic hoje ela tem uma genética muito, muito propícia para aquilo. Se você tem a linha, vai te ajudar muito. E eu não tenho a linha total de Classic, entendeu? Então eu acredito que isso me atrapalha bastante. E aí eu acredito que meu físico com esteroides ali, em algum momento, vai realmente ter um resultado bom para eu guiar esse caminho aí, entendeu? Então, na verdade, o meu foco hoje, a médio prazo ali, é eu criar um ambiente mais propício para eu conseguir iniciar isso. Ah, então você pretende hormonizar, Thiago? Pretendo. Porra.
Quando chegar realmente a hora, então. Quando chegar realmente É porque a esse é um hora. nível, o que você deseja, né? O que você almeja, não estou dizendo que você não vai conseguir, né? Até porque a gente acabou de falar do Warner Coleman, que ele conseguiu. Mas para o que você almeja alto, e pelo nível de hoje está altíssimo, Sim, você sabe que para ser competitivo, com certeza. não estou dizendo que você vai ter que fazer o que os caras fazem. Não, Isso. você vai ter que começar a mexer na estratégia, na única estratégia que você não mexeu até agora. Perfeito. E você sabe que é que vai te potencializar absurdamente, então você vai ficar Pois é, surreal. mas eu acho que o ambiente tem que estar muito bem preparado para isso. Total. Sim. Não vou dizer que o seu ambiente não está preparado ainda. Só que você, pelo fato de estar há anos assim e se conhecer bastante, você sabe que ainda tem margem, né, Sim, cara? eu sei Mesmo que ainda que tem seja margem. pouca, você sabe que tem margem. Eu né? sei que tem margem porque eu progrido. Porque eu progredo de uma forma satisfatória. Bom, total, né? A cada campeonato eu consigo aumentar o meu peso, eu consigo melhorar detalhes, eu consigo melhorar o meu físico. Então, não é como se eu tivesse, por exemplo, eu faço um trabalho de 1 ano, chega no próximo campeonato, eu não fico satisfeito com o trabalho que eu fiz. Eu fico muito satisfeito, na verdade. Então, pô, tu ganhar 3, 4 quilos em cima do palco de um ano para outro, na minha visão, é um ótimo resultado. É o que eu conquisto hoje. Total. É o que eu conquisto hoje. 4 quilos no palco de um ano para outro. Então, eu acredito que eu tenho ainda um bom potencial para conseguir estar explorando isso da melhor forma possível, com aquela mesma mentalidade. Fazendo o máximo que pode com o mínimo possível. Como que você divide isso? O seu off, de quanto tempo? O seu... Cara, o meu off, ele é muito no feeling, no sentido de eu estruturo a quantidade que eu quero tá aumentando, eu vejo como meu corpo está respondendo, e quando eu vejo que chega um ponto que o meu off ele começa a passar a mão, passar do ponto ali, aí eu faço alguma outra manipulação ali de, às vezes, reduzir, manter uma O manutenção. que você considera passar do ponto? É o percentual de gordura começar a aumentar bastante? Passar do ponto Outras é coisas? o percentual de gordura aumentar, eu sentir que o físico está difícil de comer aquela quantidade de comida, eu sinto que as manipulações que eu estou fazendo, por exemplo, um superávit que eu coloco, não responde de uma forma Que de você melhorar, esperava. de melhorar performance ou melhorar volume muscular. Mas, na verdade, fica mais difícil de comer, fica mais difícil de absorver, fica pior no físico, então eu sei que está difícil, entendeu? Aí eu tenho que gerar um ambiente mais propício para o anabolismo. Aí eu tenho que reduzir um pouco, melhorar essa sensibilidade à insulina para aí manter a performance de treinamento que eu conquistei ali no off e aí depois ir progredindo a mais. E aí varia muito da competição que eu vou escolher. Sim. Como eu sei que meu cutting tem que ser um cutting longo de 20 semanas ali, pelo menos, eu sei que eu vou ter que fazer um off-season pensando nisso, pensando que 4 meses eu vou estar em cutting. Então, às vezes, é uma competição... É outra coisa que é muito difícil para um atleta natural, que é muito comum no fisiculturismo, principalmente nas mulheres, competir várias vezes seguidas. Isso para um atleta natural é muito ruim, é muito desafiador. É desgastante, né, muito cara? desgastante. Até pra gente, realmente, é desgastante. Total. Né, pelo nível que a gente tem aqui. Pô, cara, então, aí vem um lado realmente ruim, né, da parte hormonizada. Né? Quanto mais tempo você fica sob determinados esteroides, seja trembolona, seja diuréticos, enfim, e novamente, aí junta a restrição calórica, junta tudo isso, enfim, cada vez mais, cara, o colateral vai prevalecendo mais, vai subindo, vai ficando cada vez mais difícil manter, não só aquela condição de físico, mas continuar mantendo aquela performance para o próximo competição, né? Então, eu lembro que na época que eu competia, eu lembro que num ano eu fiz 4 shows, mas eu falei que nunca mais na minha vida ia fazer isso. Pois é. Porque a cada 4, 8 semanas eu sempre estava em restrição, eu fiquei o ano todo em restrição. Eu lembro que depois do primeiro show, que foi o Arnold em abril, eu fiquei em restrição mais 2 meses, depois mais 2 meses de restrição, mais 2 meses de restrição. Então, cara, até para um cara hormonizado, aquilo é horrível. Sim. Horrível. Então, pro natural, nem imagino como é que deve ser. Eu acredito que para o natural, você fazer 4 competições, é muito difícil você estar melhor em cada competição. Esse é o ponto. Você tem que fazer muito bem estruturado. Escolher uma, né? Você sabe, né? Você tem que mais escolher importante, muito né, bem a tua competição e teu calendário de competições ali, porque você sabe que passando de 2 competições naquele ano, ainda mais se for próximo, provavelmente você vai piorar o teu físico. Sim. Porque se você está se mantendo em restrição por mais tempo, você está se mantendo em catabolismo aumentado por mais tempo. Perfeito. Entendeu? Você está se mantendo em um ambiente muito menos propício para você manter tua massa magra. Já não é propício, né, cara? Restrição já não é propício, na verdade. E você continua Pois é. estendendo algo que não é legal, teu corpo vai começar a dar feedback negativo. Exato.
sacou? Seja no treinamento, seja no físico, entendeu? Seja no sono. Tudo. Então, para um atleta natural, né, não que eu estou fazendo tanta diferença, discrepância, porque o hormonizado também importa. Só que nem eu falei, cara, o atleta natural ele tem um pouco menos de variável para mexer, né? Então, se começa a mexer, impactar na base do cara, que é sono, né, treino, dieta, se começa a impactar, seja 1%, 2%, né? Ele tem que começar a rever o que ele está fazendo. Sim. Porque se impactando no hormonizado, ele já vai ter um feedback negativo, imagina o natural que é muito maior. O atleta natural ele não pode fazer besteira. É isso que é, já resumindo, Não, é isso. não existe. Não que o existe atleta fazer faz, besteira. mas tipo, tem que fazer, não dá pra fazer, não tem dá, margem. Não tem margem. Se você fez besteira, cara, às vezes uma semana que tu fica doente, às vezes tu perdeu Compromete. bastante tempo de trabalho ali. Então, assim, você não tem margem para poder errar. Você tem que conhecer bem o teu físico e saber o que responde bem. Essa de você ir testando ou às vezes compensar com esteroide, compensar seja com o que for, compensar com clenbuterol, por exemplo, não vai ter como. Não vai ter como. Sim. Você não tem como compensar, você não tem como acelerar. Até se você acelerar, por exemplo, pelas maneiras que você tem como aumentar muito o tempo de cardio ou aumentar muito a restrição calórica, você vai estar dando um tiro no pé, que você vai estar perdendo a tua densidade todinha e teu volume. Então, você não pode acelerar. Se você errou, você vai ter que arcar com o erro a longo prazo. Sim. Você não vai ter como no outro dia ali estar tentando melhorar. Cara, o que você deixa hoje de recado pra galera que se inspira não só em você, mas em ser natural, em permanecer natural? O que você deixa de recado, de incentivo pra essa galera hoje? Cara, eu acho que a principal coisa é buscar conhecimento. Eu acho que o mundo do fisiculturismo nas trevas, entre aspas, o mundo sem muito embasamento ali, eu acho que ele está acabando. Já acabou. Sim. Então, se você está querendo buscar um físico natural, se você está querendo melhorar, você tem que entender o que você está fazendo. Como eu disse, você não pode estar fazendo besteira. Então, é você buscar conhecer, buscar entender, buscar aprender com boas fontes que a gente tem disponível e ter paciência. Que eu acho que também é uma coisa que pega muito, principalmente a galera que está começando. Se inspira muito em atletas que já estão em um alto nível, sabe? Mesmo natural ou não, porque tem bons naturais hoje. Sim. Tem bons atletas naturais. E aí, olha para aquele cara e fala, pô, olha onde ele está. Mas esquece que ele tem que estar pensando se ele fez a refeição dele direito, se ele dormiu bem, A base, se ele né? está melhorando um treino dele, se ele está melhorando o físico dele. E se motivar com isso, sabe? Então, eu acho que um recado que eu poderia deixar para as pessoas ali é, primeiro, deixar de se comparar muito, porque você sempre vai achar que o outro está melhor, sabe? Principalmente se você for atleta. Se você for atleta, você não tem que estar olhando para o outro, sabe? Sim. Mas mesmo se você não é atleta, isso pega muitas pessoas. E buscar conhecimento mesmo para saber o que você está fazendo, para não cair em besteira, para não cair em papo ali do cara que é o maior cara na academia ali falando para você. Então, isso acontece muito. Então, às vezes, você está tendo que, por exemplo... Saber filtrar, né? Saber filtrar o que você está fazendo. consome. Saber filtrar o que você está consumindo, o que você está Informação, vendo. perfeito. Porque, cara, o tanto que você vê de pessoas que estão zerando carboidrato, que está com restrições enormes, que está querendo acelerar um processo e não tem físico para isso. É gigantesca, sabe? O cara tem que estar lá na base, ali, fazendo o básico. E o cara quer botar o treino dele igual ele viu no vídeo. Do cara sabe? que treina há Do 15 anos. cara que treina há 15 anos. Começou hoje, é aquele lance do comparativo, né? Sim. Tem que lembrar de uma coisa também. Você começou hoje. Aí você quer comparar com aquele cara que está há 15 anos. Você está no capítulo 1 da parte do treinamento, aquele tá no capítulo 15. Sim. Não tem como você comparar. E às vezes... Só que o que a pessoa quer fazer? Acelerar o processo. Isso. Aí ele quer pular o capítulo 2, o 3, o 4, o 5, o Isso. 6, o 7, que já pro 10, quer ir pro 12. Aí o que faz? Aí acaba fazendo uso do ergogênico. Mas sem esse ter uma boa cara- base, né? Esse cara, ele esquece que ele tá no capítulo 1, mas com conhecimento que muita gente não tinha no capítulo 1. Sim, E verdade. ele não usa Pelo isso tempo, a favor dele. né? Isso é Pelo verdade. tempo. Hoje em dia, a gente tem acesso, cara, à informação que a gente não tinha antes. Não, e às vezes total. o cara passa 3 anos. Antigamente, a galera passava 3 anos para conseguir evoluir porque aprende. É verdade.
2 anos só aprendendo, Sim. entendeu? Então, por isso que eu digo que o conhecimento é muito importante. Saber filtrar bem, saber ter boas fontes, porque aí você consegue evitar um monte de erros que faz você lá na frente ter um resultado muito mais rápido. E às vezes tirar essa ideia de que só tem resultado quem usa algo. Porque às vezes você só não fez o processo bem feito. Ou você não sabe, é o lance. Sim. Às vezes você não sabe o que realmente tem que fazer ou o que realmente importa. Porque, novamente, mesmo o cara harmonizado ou não, a base é a mesma. Sim. A base é a mesma. O quão longe ele vai, que é aí que varia. Mas a base não vai mudar. Então, o capítulo 1 meu e do Bruno foi igual, o seu vai ser igual, daquela outra pessoa ali que está começando vai ser igual. Você querer pular capítulos, você vai começar a perder, às vezes, informações que lá na frente você vai precisar. Isso. Você É entendeu? um recado, cara, que eu quero até deixar pra galera. Eu acompanho algumas pessoas, assim, o Ítalo acompanha também. Tem muita gente que só quer começar depois que tiver tudo. Tiver Tudo pronto, né? O tudo melhor pronto. ambiente O possível, melhor né? ambiente propício. Eu só vou se eu tiver tempo para treinar. Se eu tiver tantas horas para treinar, se eu tiver os suplementos, se eu tiver A dieta perfeita. aquela dieta, aquele treinador, aquele Sono personal. perfeito, aquele personal, verdade. Cara, então assim, começa. Você que está assistindo a live aí, está assistindo o nosso canal, começa. Você torna o seu ambiente propício com o tempo. E como o Thiago tem mostrado aqui pra gente, é uma questão de constância. Então, vai devagarzinho, não desista, que vocês vão alcançar seus objetivos. Não espere o ambiente perfeito, porque primeiro o ambiente perfeito nunca vai acontecer. Sempre vai vai. acontecer alguma coisa. A gente está no mundo onde o mundo gira. A gente Exatamente. está no local onde o mundo gira. Então, não espera o mundo perfeito. Começa. Você entendeu? Começa que você vai ver resultado. Você vai hoje, você não vai ver o resultado amanhã. Você não vai ver depois de amanhã. Mas no final do ano, você vai ver um resultado. Sim. É aquele lance, faz 1% todo dia, que no final do ano são 365%. Isso é o que dá diferença. Tem que ver o longo prazo, pessoal. Nunca foque no curto prazo. Exato. Esse lance de acelerar processos que, naturalmente, é difícil pra caramba. Você entendeu? E você quer acelerar um processo que já é muito difícil. Saiba que vai ter um custo. Isso tem um custo. Tá? Nem todo mundo fala do custo, mas tem um custo. Tudo tem um custo na vida. Sabe? E acelerar determinados processos vai deixar passar, como eu falei, vai deixar passar muita coisa que vai te importar lá na frente. É legal. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Bruno, para eu ter esse físico aqui, quanto tempo você acha que eu vou demorar? Beleza, se eu falar para você que são 5 anos, daqui 5 anos, se você não começar, você vai estar pior do que hoje. Vai falar, nossa, tudo isso. Sim. Mas se você continuar daqui 5 anos fazendo esse trabalho de formiguinha 1% todo dia, daqui Talvez 5 chegue anos, até antes, cara. Talvez Dependendo até antes, do quanto de constância, do quanto ele quer chegar, talvez chegue até antes, você entendeu? Só que, novamente, vem aquele lance lá. A gente fala, pessoal... O pessoal tá... A gente fala, às vezes, 5 anos, mas 5 anos para mim é muito pouco. Só que o pessoal acha muito, né? Sim. Porque eles não sabem o processo. A partir Sim. do momento que você conhece o processo, é o lance da informação, da qualidade do conhecimento. A partir do momento que você conhece o processo, você começa a estipular, né, tempos mais viáveis, podemos dizer assim, tempos mais reais de quanto demanda para fazer determinada coisa. Né? Então, uma pessoa que já se preparou, né, o Thiago mesmo já se preparou, ele sabe que, pelo fato de ele ter feito várias vezes o processo e saber tanto o caminho quanto o resultado, ele sabe que se ele fizer uma preparação em 16 semanas, ele não vai conseguir, porque todas as preparações dele são em 20, 24 semanas. Ele estruturou tudo isso, ele sabe que tem um puta resultado nisso. Ele não sabe o que resultado que poderia dar se ele fizesse 16, porque ele nunca fez. Você entendeu? Ou talvez tenha feito Já e, fiz. justamente E foi pelo ruim. fato de ter feito, não Sim. gostou. Então, ele optou por os 20, 24. Sim. Mas ele só sabe porque ele fez daquilo. Isso. Eu não estou dizendo que tem que fazer errado. Você tem que testar, claro. Testar, todo mundo testa. Você entendeu? Só que achou aquilo que você tem que fazer, continua. Achou aquele, não é ambiente perfeito, mas aquilo que te propicia manter mais constância naquilo que você está fazendo, mesmo que não seja o 100%. Eu falo muito para muito aluno meu e paciente meu, é o seguinte, muitas vezes eu prefiro um cara que faz 80% durante o ano todo do que aquele cara que faz 100% por 3 meses. Sim. Você entendeu? Você não precisa fazer o perfeito, você precisa fazer o bem feito. Falando de pessoas normais, não atletas, tá? Então, você precisa fazer o bem feito. E o que te mantém mais tempo na constância, porque o resultado vai vir. Quando você começou lá, com 13 anos de idade, você conseguia imaginar o físico que ia ter hoje? Nunca. Nunca. E se eu visse um cara que tem o físico que eu tenho hoje, eu ia falar que ele usa esteroide anabolizante. Sim. Entendeu? Mas eu não sabia do potencial que eu tinha até eu explorar. Sim. Até você Até eu fazer, executar. Até eu fazer. Você só sabe quando faz, né, cara? Até eu tentar.
Entendeu? Então, eu ainda coloco outra coisa. Muitas pessoas pensam nas coisas que elas não têm disponível, em vez de melhorar o que ela já pode fazer melhor. Achando que aquela coisa lá é o que tá faltando, né, Thiago? Exatamente. Verdade. Às vezes o cara chega na academia e não sabe o que fazer. Sim. Às vezes o cara só tem um papelzinho para poder anotar o que ele fez na sessão passada e melhorar o que ele fez na sessão passada, já é o suficiente para ele progredir muito. Sim. Ele só precisa de um lápis e um papel. Entendeu? E às vezes a pessoa tá focando no que ela não pode. Às vezes tá focando numa coisa que não é aquilo. Isso. Você entendeu? Aquele lance. Ah, putz, cara, não tô tendo resultado. Aí você vai, a primeira coisa que você pergunta, tá fazendo a dieta? Ah, tá difícil, tá isso, tá aquilo. Tá... Aí o cara fica olhando o que eu faço ou o que eu uso, mas não vê a base, não vê aquilo. Tipo, vê o que eu faço 1h30 na academia. Pô, é assim que você faz aqui pra você ficar grande? Não, calma aí. É o que eu faço aqui. Sim. Tem as outras horas, você entendeu? Enfim. Tem todos o outro Tem todo, restante do dia, né? Tem todo. Ali a parte de treinamento é a parte mais legal. Se a pessoa Verdade, soubesse é verdade. que a parte mais legal é o treinamento, claro que vai chegando no nível profissional altíssimo, que já não fica tão legal, né? Mas ainda é a melhor parte. Eu ainda gosto pra caramba da parte de treinamento. Pra mim é a melhor parte ainda. Né? Mas não é aquilo só, tá, pessoal? Tem outras... O pessoal pergunta, quantas horas? A primeira coisa, todo mundo olha pra mim, Ítalo, quantas horas você fica na academia desse jeito? Acho que você fica o dia todo, né? Falou, meu lindo, deixa eu te falar. Eu fico eu treino umas 2 horas, né? Quando eu tenho que ficar carregando peso pra caramba, dura umas 3 horas até, enfim. Mas, cara, ninguém pergunta o que eu faço nas outras 20 horas, né? Ô, bicho, tu dorme, come, o que você come, enfim. Nem todo mundo só quer saber o que eu faço ali durante a academia, achando que aquilo lá que é o dá o resultado de tudo. Né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Sempre, né? sempre. Como. E outra coisa que a galera não menciona muito, que comer é muito mais difícil do que uma restrição alimentar. Muito? Nossa. Eu acho que não vou te falar. É tipo o seguinte, quando se trata de nível competição, os dois são desconfortáveis, cara. Sim. Você nunca... Porque o conforto pro atleta não é legal. Infelizmente, não. Conforto, o atleta não vai evoluir. Infelizmente, é no desconforto. Como é que ele vai manejar aquilo que é o que é a chave? Tá? Porque não estou dizendo que você tem que viver com desconforto, mas você acaba, como é que eu posso falar? Acostumando com o desconforto. Você tem que acostumar. Conforto nunca vai ser legal. Não só o atleta, tá? Mas qualquer pessoa. A sua zona de conforto, né, nunca vai te levar absolutamente, nada. Vai te manter naquilo que você está. Mas não vai te levar para o próximo nível. E você busca sempre evolução. Né? Se você está competindo, você busca ganhar o próximo campeonato ou um campeonato maior ainda. E se você ganhar aquele campeonato, você busca continuar ganhando aquele campeonato. No próximo ano, você vai ter que continuar fazendo. Sim. Porque vai ter um cara lá no teu pé lá, que é o segundo colocado, mano, sempre tá lá. Se você não faz, ele vai fazer. E se ele fizer, provavelmente ele vai ganhar. E uma coisa que eu trouxe para minha vida, assim, não tem nada a ver nem com religião, mas todas as áreas da vida. Se tá tudo muito favorável, se tá tudo muito confortável, tem alguma coisa errada. Total. Alguma coisa... Isso é verdade, mas isso é verdade. Isso é verdade. Mas dentro da parte de competição, né, que realmente você começa a fazer comparações, né, a resultados e você tem prazos. Porque é uma coisa... Por isso que é muito legal também trabalhar com atleta. Atleta tem prazo. Sim. Metas. Pessoas normais, pessoas comuns, esquecem de setar metas com tempo. Claro que é muito importante. É muito importante. Eu não estou dizendo porque a pessoa, eu tenho que perder 10 quilos em 3 meses. Não. Metas mais viáveis, pessoal. Metas que, de certa forma, que são mais mensuráveis, né? Que você consegue acompanhar e são mais, como é que eu posso falar? Reais. Não metas malucas, entendeu? Enfim. Eu quero botar um físico melhor. Não vamos dizer perder peso. Ítalo, eu queria botar um físico melhor. Quando? Não, eu tenho um casamento ano que vem. Geralmente é assim. Eu tenho um casamento. Eu quero viajar para o final do ano. Não sei o quê, enfim. Então, essas pessoas que impõem data, prazo, é muito mais propício delas conseguirem resultado. Sim. Isso. Tá? Por isso que o atleta tem prazo. É o seguinte, eu vou competir em novembro. Então, já se programa. Né? Então, se eu faço um pré-contas de 16 semanas, então eu tenho que começar a fazer uma dieta ali em junho, julho. Você entendeu? Para estar bem em novembro. Sabe? Então, pessoas normais, a maioria não faz isso. Sim. Né? E as que têm resultado, se você observar, são as que fazem isso. Isso. Né? Então, você traz isso. Eu trouxe muito isso do treinamento e trouxe isso para o consultório também, para pessoas normais. Sabe? E isso agrega muito. Fala, cara, vamos estipular, né, um prazo. Você entendeu? Não estou dizendo que você tem que ficar focado naquilo, você tem que ficar gerando aquela pressão interna para aquilo. Sim.
Mas para você ter uma meta, para saber se está cumprindo aquilo semanalmente. Pra ser algo palpável, né? Mensurar. É para você mensurar. Se você não anota, você não mensura. Como é que você está sabendo se está progredindo carga ou não se você não anota a carga? Pois é. Como é que você está se progredindo se você está melhorando o seu físico ou não, se você não tira fotos, se não vai observando, não vai fazendo a mensuração. Então, tudo na vida é mensuração se você quer evoluir. Porque uma evolução aqui é melhorar. Mas melhorar o quê? Como é que estava? Você tem que ter um histórico. Anota. Exatamente. Até fiz uma publicação um dia desses que tem gente que fica assim, poxa, eu não consigo agachar com 100 quilos. Mas, cara, se você conseguiu evoluir de 10 quilos para 20, você já evoluiu. Então, fique satisfeito com isso aí. Exato. Né? E uma última pergunta aqui que... Essa pergunta é bacana, hein? Gabriel Ferreira fez aqui. Para finalizar? Acho que ela é bacana, hein? Essa é bacana para você finalizar. Nessa jornada de atleta natural, qual a sua maior dificuldade para se manter constante? Psicológico. A cabeça. Eu acho que para você se manter fazendo um trabalho que você sabe que vai demorar muito, que é um trabalho lento, você conseguir cada dia focar mais nos progressos pequenos é difícil. Porque acontece coisas no meio do caminho que te tiram do eixo. Você fica doente, sei lá, você sente alguma coisa e não consegue progredir carga da melhor forma, sente algum princípio de lesão, alguma coisa desse tipo. E isso, pelo menos para mim, mexe muito comigo. Porque eu me cobro muito para me manter numa boa intensidade, porque eu sei que isso me segura bem. Eu sei que isso foi por conta disso que eu consegui muitos resultados. Então, eu acredito que dos principais dificuldades ali para se manter natural, fazendo o trabalho, eu acho que é você conseguir se manter são mentalmente e feliz com essas pequenas mudanças que você está fazendo, que não é fácil. Não é fácil, sabe? Porque você, às vezes, fazer dieta, treino, é difícil. Mas a gente vive isso. É difícil, tem momentos que fica muito mais difícil do que outros momentos, mas eu não acho que isso realmente mexe comigo. Mas tem momentos da preparação que a mente realmente dificulta o processo. Às vezes, aceitar descansar é mais difícil do que você realmente estar treinando com a melhor intensidade possível. Sim. Você aceitar que você não está no teu melhor momento e você tem que aceitar isso e fazer um descanso, fazer um deload, reduzir as coisas para poder ter um resultado melhor a longo prazo, e isso pesa muito. Ainda mais quando você sabe que você depende disso e só disso. Sim. Então, eu acho que isso várias vezes em preparação pesou bastante. De eu entender que eu não consigo ser uma máquina e seguir de uma forma que eu consiga olhar lá na frente e falar, tá, isso vai funcionar lá na frente. Então, eu tenho só que ficar quieto e aceitar que eu estou fazendo o melhor. E por isso que as pessoas em volta de você também têm que ser muito boas e entender o que está passando. Isso que eu ia perguntar, como que é o apoio da sua família em relação a isso aí? Muito bom agora, hoje. Agora é muito bom. No agora início, é muito como bom. É que foi no início? No início foi difícil. No início foi difícil porque eles não entendem, não entendiam o que estava acontecendo. Só entende quem passa pelo processo, né? Pois é, não entendi o que estava acontecendo. Hoje eles respeitam e aceitam o lugar lá e entendem que faz parte do processo, que eu não estou morrendo, por exemplo. Eu sei como é que é. Eu ouvi essa pergunta uma vez por mês. Você não acha que está grande demais? Então eu acho que hoje esse ambiente familiar, a minha namorada mesmo, por ela entender e ela viver também isso, o estilo de vida, ela não compete, mas ela vive o estilo de vida, ela é nutricionista também, ela entende, me acompanhou em quase todas as preparações da minha vida, e aí ela faz um papel bem importante nisso. Sabe, essas pessoas que estão em volta ali de mim, para eu conseguir me manter bem mentalmente e às vezes entender que o momento do treino, depois eu tenho que esquecer. Porque elas te impulsionam hoje, né? Muito. Bastante, né, Thiago? Porque se eu viver, eu já me conheço, se eu viver o fisiculturismo 100% do momento, a toda hora, isso pesa no meu psicológico. Com certeza. Isso começa a aumentar a minha comparação. Se eu começar a consumir muito material de fisiculturismo, se eu começar a conversar muito sobre fisiculturismo extra, o treino e dieta, quando eu estou próximo de competição, eu treino, faço a minha dieta e depois eu não sou atleta. Sim. Claro, eu não vou fazer nada que vai me prejudicar, mas eu não vou ver coisas de fisiculturismo, eu não vou ficar consumindo esse tipo de material porque eu sei que pesa na minha cabeça. Então, a minha conduta como atleta, melhor para conseguir me manter são, é às vezes fazer algo que não tem nada a ver.
Pô, eu gosto pra caramba de física, por exemplo. Vou ver coisa de física, que eu me amarro. Isso em todas as áreas, né? Assim, não só para o atleta, mas para pessoas comuns também, né? Sim. Que só pensa no trabalho, ou só pensa em diversão, ou só pensa... tudo demais é prejudicial, né? E aí, quando você está falando de alto nível ali, o que você está buscando, não alto rendimento, Mr. Olympia, mas estou falando de alto nível do que você está buscando, às vezes você entender que cada coisa tem o seu momento é difícil. Às vezes você vive tanto o processo que vira a sua vida aquilo. E isso não faz bem. Se você está querendo ter resultado de verdade, você tem que estar bem para o próximo treino, você tem que estar bem de cabeça para o próximo dia. Se você já acordar esgotado, cara... O pessoal tá falando de Ô, um bicho, suplemento aí, né, então? Eu ia te perguntar isso agora, cara. Tem uma galera aqui falando aqui, mano. Me fala desse segredo aqui, porque eu até quero saber. Qual é a dosagem que você usa desse segredo aqui? Quantas vezes na semana você usa? Desse suco de beterraba, velho. O pessoal tá perguntando aqui direto. Aqui. Cara, me amarro, cara. Suco de beterraba... Qual é o segredo do suco de beterraba? O segredo está nos nitratos, não é de segredo para ninguém, na verdade, né? Os nitratos, eles são um suplemento dietético ali que a gente tem na beterraba, que aumenta a vasodilatação e aumenta o aporte de nutrientes ali para o treinamento. Então, você usar o suco pré-treino? Você usa pré-treino? Pré-treino. Eu gosto de usar 90 minutos antes do treino, e aí eu bato ali, faço minha refeição pré-treino já 2 horas. Eu costumo fazer minha refeição pré-treino 2 horas antes do treino agora em off-season. E aí eu como e meia horinha depois tomo suco de beterraba e depois vou treinar. Cara, os nitratos, eles é um suplemento que pouca gente fala. Acho que está subindo em alta agora, comparado, por exemplo, com creatina, com betalanina, que a galera fala bastante, cafeína, por exemplo. Os nitratos falam pouco, mas eles têm um resultado muito bom. Porque eles aumentam também o pump muscular. Isso é muito legal no treinamento. Total. Isso é muito legal. Porque isso te motiva. Beterraba. Geralmente, em 100 gramas de beterraba, você tem 100, 150 miligramas de nitrato. Então, ali, os nitratos, eu uso ali para você ter um potencial ergogênico de 4 a 10 miligramas por quilograma de peso. Então, por exemplo, um cara que pesa 100 quilos, ali, ele usar, por exemplo, de 400 a 1 grama de nitrato ali antes do treino, é uma margem bem grande. Então, você vai dosando o que você consegue ter efeito 200 a 300 gramas de beterraba. Então, dá umas 300 gramas de beterraba ali, você consegue ter já um efeito legal. E aí, o que eu faço? Eu bato essa beterraba e aí eu coo, porque eu não quero tanta fibra ali na refeição pré-treino. Então, eu coo, porque eles são hidrossolúveis, então você consegue coar e pronto. Tá teu suco de beterraba que vai ter nitrato e você vai ter um bom treino. Até uma dica bem legal para quem treina à noite. Porque se você treina à noite e você quer ter um bom sono, às vezes você superdosar cafeína ali não é legal. Então, você ter um pré-treino que vai te ajudar na tua performance ali. Porque a creatina, a cafeína, muita gente acha que ela é só para melhorar o estado de alerta. Não é. Na verdade, o uso da cafeína pré-treino, ela não é só para aumentar o estado de alerta. Na verdade, ela tem função neuromuscular. Ela aumenta a atividade das fibras tipo 2, se você dosar da maneira correta. Por exemplo, a dose de cafeína ali de 4 a 6 miligramas por quilograma de peso, se você usar uma dose mais alta de 5 a 6, você consegue aumentar a capacidade que seu músculo consegue contrair. Não é só você ficar mais pilhado para o treino. Muita gente acha que é isso, e não é. Só que se você treina à noite... Só que você treina à noite e você usa 500 miligramas de cafeína, 400 miligramas de cafeína, o seu sono vai ser ruim. Aí você usa o nitrato, que vai te ajudar também a ter maior atividade. Não vai atrapalhar. E não vai te atrapalhar tanto. Então, às vezes, é uma boa estratégia que pouca gente usa. Qual é o teu aporte calórico atual, Thiago? Atual, eu estou em umas 4.500, 4.400 calorias. E proteína, carbo e gordura, quanto é que tá divisão? Proteína, eu estou mais ou menos 2 gramas. 2,1 gramas. Um pouco menos, né? Tá em off, né? Você baixa um pouco mais, né? Eu baixo um pouco. Na verdade, eu vou dar uma variada, às vezes sobe um pouquinho mais em alguns momentos. Mas agora acho que está uns 2 gramas. E aí, quantidade de carbo é o restante. Eu sempre gosto de limitar as gorduras. Eu não gosto de manter... Você mantém quanto por cento de gordura? Cara, eu gosto de manter... Não gosto de baixar muito de 20% das calorias totais, porém... Não gosto de aumentar muito também, não. Porém, eu não gosto de aumentar muito, não. Se for aumentar, aumenta carbo, né? Se for aumentar, aumenta carbo, glicogênio, pá. Mas se eu baixar muito de 20% ali,
Às vezes uns 15 vai, dependendo da quantidade de calorias que você tem. Por exemplo, a dieta que eu tô hoje é uma dieta bem calórica. 4.000, 5.000 calorias é uma dieta com bastante calorias. Então, se você for pegar 20% do VET ali, do valor energético total, você vai ter uma quantidade boa de gordura. Sim, pela quantidade de calorias, com certeza. Pois é, então, mas em dietas mais restritas... Aí já é mais complicado, é mais né? complicado, entendeu? Perfeito. É mais complicado. Então, mas eu sempre priorizo, em off, eu sempre priorizo o carboidrato ali. Mas de maneira inteligente. Sim. Também você só socar carboidrato, independente da hora, do motivo e do momento, não é a melhor coisa. Estratégico, né? Vai te Sempre, atrapalhar né? até no teu treino. Vai te atrapalhar até no teu Hoje treino. você está atuando como nutricionista, quer deixar um recado aí para a galera, como te encontrar, como te contratar? Cara, legal. Hoje eu atuo como nutricionista e meu foco mais é em consultorias. Eu Online, presencial, como é que tá? faço consultoria online. Tenho tanto a consulta online como a consultoria online. E aí, se a galera quiser entrar em contato e tudo, é tudo pelo meu Instagram. Bacana, Então, é já. Thiago CC Bernardino. Só entrar lá. A gente vai colocar aí na descrição. Tá na descrição, não tá, Iago? Beleza, Vou colocar na cara. descrição aí. E aí, meu foco é trabalhar com nutrição esportiva. É isso que eu gosto, é isso que eu trabalho mais é com nutrição esportiva. Na verdade, o bodybuilding é a coisa que eu mais gosto de trabalhar. Porra, Com show, cara. mudanças estéticas e fisiculturismo. Fala de novo o Instagram pra gente. É Thiago CC Bernardino. É isso aí, galera. Finalizar, né, Bruno? Foi bom pra Finalizando. caramba, né, cara? Muito bom. Muito obrigado por ter vindo Eu participar que conosco. agradeço. Nosso podcast tem um intuito de deixar a galera de Brasília mais bem informada, mais atualizada, valorizar aqui os nossos profissionais, atletas. Mostrar pra galera que São Paulo não é o centro. Brasília também tem, cara. gente, Exatamente. né? Exatamente. Apesar de que todo mundo vai pra São Paulo. Não, vamos pra São Paulo, pessoal. Fiquem em Brasília, pelo amor de Deus. Eu quero entrevistar vocês. É isso aí, galera. Muito obrigado aí por Thiagão, participar conosco. Obrigado, viu, cara, por ter aceitado o convite aí, compartilhado um pouco da sua rotina, de tudo mais aí. Tá? Seu pai tá felizão aqui, tá, cara? Eu te falo, mano, seu pai é um dos caras... que honra, Ele é muito incentiva, bom, né, cara, ele incentiva Incentiva muito. bastante, né? Nossa Isso é Senhora. bom, isso impulsiona muito Lá, a gente, lá, né, lá cara? no campeonato eu tenho que às vezes dar uma acalmada nele. É? Ah, ele vai nos campeonatos? Porra, sempre. Porra, Tá então, lá. quase todo? Quase todo. Quase todos? Porra, que legal. Quase Tua mãe todo. também? Minha mãe e minha namorada estão lá sempre. Porra, cara, São os que melhor mais coisa do gritam mundo. no palco. No backstage, ou no palco, né? Muito bom. Pô, que bacana. E Então é você isso. também, telespectador, muito obrigado por participar conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal. Inscreve aqui no canal Ítalo Ridney e inscreve também no canal Made of Iron. É, só dar uma Explicação uma aí, né? informaçãozinha, pessoal. A gente tentou fazer hoje a live via podcast, né, do Made of Iron, do canal, mas a gente não conseguiu. O YouTube deu uma segurada, né, que a gente precisa solicitar com uma certa antecedência. Nos próximos vai ser no canal, tá, do Made of Iron. Porém, hoje foi gravado, vai ser disponibilizado no canal do Made of Iron. Hoje foi só uma live atípica, porque a gente não queria perder isso. A gente queria falar hoje, mostrar ao pessoal esse bate-papo, como é que é aqui. Enfim, Interagir também. interagir com a público. galera, né, com o público, enfim. Então, os próximos episódios do Made of Iron vão ser todos ao vivo, né, e todos no canal do Made of Iron. Então, se inscreve no meu canal também, vai. Mas se inscreve mais ainda no canal do Made of Iron, que é muito melhor, vai. É isso aí, galera. Forte abraço. Até mais. Um abração pra vocês.